Disfuncionalidade mental, esse tema que mexeu muito comigo, que mexe comigo e é a base de eu estudar para compreender cada dia mais sobre os nossos pensamentos e como isso influencia diretamente o nosso chamado. Se você não me conhece, meu nome é Ana Paula e meu objetivo neste canal é te ajudar a desenvolver a sua inteligência espiritual para que você venha ter mais direcionamento do Espírito Santo para viver o seu chamado. Se você ainda não está inscrita nesse canal, te convido agora mesmo a se inscrever e fazer parte desse movimento. Antes de iniciarmos esse vídeo, que eu acho que vai trazer muito conhecimento para você, eu gostaria muito que você já estivesse com a sua Bíblia aí, caderninho de anotação, porque tem informações muito preciosas que eu vou compartilhar com vocês. E sempre que eu olhar para o lado é porque eu fiz aqui um roteirozinho, porque são vários contextos, né? São assuntos diferentes, são pesquisas, versículos, então eu precisei fazer essas informações para conseguir trazer para vocês informações mais concretas, mais verídicas, né, em tudo aquilo que eu já estudei e sobre a Bíblia. Então, esse é o nosso tema e eu quero trazer para vocês esse contexto da disfuncionalidade mental. Para a gente começar, eu quero falar para vocês sobre um versículo que mexe muito comigo, que é Oséias 4:6, que diz, em algumas versões, o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que eu achei interessante essa versão, porém eu não anotei qual é a versão, mas que diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Esse conhecimento que a Bíblia fala não é o conhecimento que nós necessitamos ter relacionado a nossa vida aqui humana, sobre português, matemática, história, sobre conhecer o marketing, sobre adquirir conhecimentos da matéria, conhecimentos sobre a faculdade, um nicho específico que a gente vai trabalhar, não é sobre isso, é sobre um conhecimento espiritual. Eu posso dizer aqui que é sobre a inteligência espiritual. E mais interessante, eu até nem anotei aqui, é sobre as descobertas científicas que falam sobre o ponto de Deus no cérebro humano e sobre a terceira inteligência que foi descoberta, que é a inteligência espiritual. É até um tema, né, interessante para o próximo vídeo. Então, esse conhecimento que Oséias menciona não é o conhecimento da matéria, não é o conhecimento para que a gente venha desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências, não é o conhecimento da matemática, 2 mais 2, adjetivos, verbos, não é sobre isso, é sobre a revelação divina, a inteligência espiritual. Então, se nós não enxergarmos Deus como Deus nos enxerga, nós teremos essa visão distorcida, nós seremos destruídas, porque nós vamos passar a viver da forma que o inimigo diz que nós somos, que são questões da disfuncionalidade mental que aconteceu, na verdade, lá no Éden e que hoje está se perpetuando na nossa vida e vai continuar até que a gente saia desse mundo. Porém, o que o inimigo faz é exatamente trazer para a gente essa disfuncionalidade para que a gente não venha desenvolver a nossa inteligência e viver aquilo que Deus diz que nós temos como viver, para viver a vida zoe, a vida plena, aquilo que Jesus diz lá, se não me engano, em João, que fala, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Essa vida significa zoe, que quer dizer plenitude, completude, perfeito. E a disfuncionalidade mental faz a gente entrar num ciclo totalmente diferente do que Deus diz sobre quem nós somos. Então, nós passamos a viver com essa mente disfuncional, desalinhada, uma mente bagunçada. Pega a sua Bíblia aí e dá um pulinho lá em Mateus 5:48. A minha está aqui do lado, mas eu não vou abrir. Abriu a sua Bíblia? Mateus 5:48. Olha, presta bem atenção no que está escrito aqui. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Esse seja perfeito aqui no grego, ele é teleios, que significa o quê? Maduro, finalizado, concreto, pronto. E na Bíblia, a maturidade é o quanto de Cristo está formado em nós. Então, o ser perfeito é o quanto de Cristo está formado em nós. Então, a gente adquire maturidade, a gente adquire, é como se fosse algo pronto, algo concreto. Esse perfeito não é o perfeito de que você não vai errar, que você não vai pecar, não. Mas o quanto de Cristo você vive na sua vida, o quanto de Cristo você vive querendo se aperfeiçoar, o quanto de Cristo você quer se tornar igual. Esse é o amadurecimento que a Bíblia fala.
O amadurecimento bíblico é o quanto de Cristo tem em nós. Então a gente vai adquirindo essa maturidade, tá? E essa mesma palavra, seja perfeito, que no grego é teleios, ela também no hebraico tem um outro significado, que é tam. Presta bem atenção nesse nome que mais pra frente você vai entender todo esse contexto. No hebraico é tam, alguém que funciona da forma correta, alguém que funciona na sua funcionalidade, alguém que funciona da forma que Deus fez para funcionar. Isso é o tam. Então você vê que sejam perfeitos no grego é teleios, que é maduro, finalizado, concreto, e no hebraico é tam, que é alguém que funciona da forma correta, da forma da sua real funcionalidade. E o que eu quero trazer para vocês? A gente precisa, eu gosto muito de buscar conhecimento na Bíblia, buscar algumas coisinhas no hebraico, então eu tenho como meta essa palavra, né? Cavar a Bíblia para ter esse conhecimento da inteligência espiritual. Porque o contexto da inteligência espiritual dentro da ciência não é a questão de se referir à existência de Deus. Porém, quando a gente pega esse conhecimento da ciência sobre essas descobertas e a gente começa a entender o desenvolvimento humano junto com a teologia, a gente vê o quanto que isso está totalmente ligado, a conexão que todos esses pontos têm. Então eu gosto de cavar a Bíblia para compreender ainda mais. E eu vou te convidar agora a pegar a sua Bíblia, abrir, na verdade, a sua Bíblia, lá em Romanos 8:19. Preste atenção nisso aqui, gente. Isso aqui, se vocês começarem a conectar todos esses pontos, vocês vão perceber o quanto que isso é perfeito. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Esse filhos aqui, no grego, ele significa ruiós, que é filhos maduros. Alguns versículos antes, aqui acho que se eu não me engano em Romanos 8:16, diz também a palavra filhos. Só que tem uma certa diferença. Esse filhos que está aqui anteriormente é filhos normais, filhos. Isso não quer dizer que você não vai ser salvo. Você é filho, você vai ser salvo. Porém, quando a Bíblia fala sobre esse filho que está no 19, é ruiós, filhos e filhas maduras. Como eu falei, é a maturidade a maturidade, no caso que a Bíblia se refere, é o quanto de Cristo foi formado em nós, o quanto do fruto do Espírito está sendo, a gente tem feito para se aperfeiçoar. Isso é ruiós, que são filhos maduros. Então, existem sim filhos, isso não quer dizer sobre a sua salvação, e tem os filhos ruiós, que são as mulheres maduras. Eu considero que a maturidade espiritual, que consequentemente com isso você tem a maturidade das coisas terrenas, né? Então, quando a gente começa a olhar esse contexto, a gente começa a compreender o significado maior das coisas. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, eu sou apaixonada pelas histórias, pelos livros, né, as cartas de Paulo, ele menciona, por exemplo, sobre a questão da renovação mental. A renovação no grego, metanoia, provavelmente você já ouviu falar, ela é muito profunda, que é essa questão da renovação mental. Quando a gente entra no processo de metanoia, quando a gente começa a fazer essa mudança espiritual, a gente começa a mudar totalmente a nossa estrutura cerebral. São criados novas sinapses, novos caminhos neuronais são formados na nossa mente. Então, quando a gente fala em renovar a mente, não quer dizer que você vai mudar, você vai ter, vamos dizer assim, todas as suas informações serão deletadas da sua mente. Não, você vai fazer esse processo de renovação, que é consequentemente você entender que você está nesse mundo, você tem esses pensamentos que são as disfuncionalidades mentais, mas eu tenho a renovação de Cristo e eu começo a mudar as minhas cognições, os meus pensamentos, as minhas rotas cerebrais, os meus neurônios em prol daquilo que é a palavra de Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente entra nesse processo de metanoia, de renovação mental. Só que existe algo ainda mais profundo nesse contexto, que é quando a gente, por exemplo, a renovação mental, como eu falei, no grego é metanoia, no hebraico é techuvá. Ontem foi até engraçado que ontem no batismo, né, no intensivão de batismo, ele falou sobre isso, ele colocou um PDF e falou sobre o techuvá. E eu lembrei que eu já tinha anotado aqui no meu roteiro a palavra techuvá.
Techuvá significa voltar às origens. Então, quando eu faço um processo de renovação mental, a finalidade desse processo é que eu volte às minhas origens, o Techuvá. Isso é muito profundo, porque a gente começa a desenvolver, de fato, essa inteligência espiritual que o mundo, consequentemente, foi tirando de nós. Porém, com a inteligência espiritual, a gente vai desenvolvendo a maturidade para conseguir voltar às nossas origens. E deixa eu ver aqui outra coisa que eu coloquei para falar com vocês. É esse ponto, né, de que é como se Deus, nesse momento aqui, de todas as revelações que eu trouxe para vocês, Deus estivesse dizendo assim: eu criei você para que você funcione exatamente da forma que eu criei você. Aquela questão anterior, né, o TAM, para você funcionar desta maneira. Não sei se você já sabe, eu até desenvolvi, agora estou ainda em processos, né, de construção, mas já está disponível para venda, que é a minha mentoria Chayu. É uma mentoria voltada para fazer com que as mulheres identifiquem esses padrões disfuncionais e que elas voltem a buscar, a desenvolver esse Techuvá, as suas origens, identificar os padrões mentais que sufocam o nosso chamado para que a gente volte a se alinhar com aquilo que Deus fala sobre nós, que é esse desenvolver da nossa inteligência espiritual. Então, todas essas questões que eu fui falando, né, com vocês, elas são as conexões que nós necessitamos desenvolver para esse crescimento. Então, quando a gente começa a olhar a Bíblia dessa forma simples dela, né, do significado real, a gente começa a compreender todos esses pontos que até então a gente não conseguia compreender. E algo que eu quero também trazer para vocês, mas Paula, como que é essa questão como que aconteceu tudo isso, esses pensamentos disfuncionais? Se a gente olhar bem, todos esses pensamentos, eles aconteceram lá no Éden. O Jardim do Éden iniciou a disfuncionalidade mental. Éden significa terras de delícia. Então, essa árvore, quando Deus disse ali para o homem, isso aqui é de vocês, porém, dessa árvore vocês não podem comer. Essa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu acredito que você já tenha, né, escutado falar, ela significa, no hebraico, esterra, que é o quê? É uma mente confusa, uma mente embaçada, uma mente disfuncional, uma mente que não está alinhada, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já a árvore da vida, ela significa tam. Lembra que no início do vídeo eu falei que sejam perfeitos? No grego é teleios, e no hebraico é tam, é a mesma coisa, é a mesma origem. Então, a árvore da vida no hebraico é tam, a mesma coisa de seja perfeito. Então, é a árvore do quê? Da funcionalidade, a árvore da perfeição. Então, a gente percebe que Adão e Eva ali no paraíso, eles já tinham tudo. Tudo já era deles. Mas existia uma coisa que eles não tinham, que eu considero que é o controle. Então, eles podiam fazer tudo, mas eles não eram Deus. E o que eles quiseram mediante o fruto? Ter o controle de todas as coisas. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente vive exatamente assim, querendo o controle de todas as coisas, não é verdade? E a gente se perde nisso, porque o querer o controle está fora totalmente daquilo que Deus nos convidou para fazer aqui nessa terra. Então vamos voltar aqui. Deixa eu pegar minha colinha para não esquecer de falar nada com vocês. Então, algo interessante também, que quando aconteceu tudo isso lá no Jardim do Éden, né, que eles comeram do fruto e consequentemente eles comeram da árvore, né, da árvore que não podia, que é a árvore esterra. Essa esterra significa olho vesgo, mente confusa, então eles passaram a ter uma confusão na mente deles, uma confusão daquilo que eles pensavam, uma confusão de quem eles eram. Eles já eram imagem e semelhança de Deus, eles tinham todas as coisas, eles viviam na terra de delícias e eles se perderam, passaram a ter uma mente confusa, uma mente embaçada, olho vesgo. Foi isso que aconteceu no Éden e hoje a gente vive exatamente assim, com uma mente confusa, uma mente embaçada,
passada, você vê o alto índice de pessoas com ansiedade, depressão. Muitas dessas doenças estão totalmente alinhadas. Na verdade, todas elas estão, porque se não tivesse acontecido o que aconteceu, nada de doenças nós teríamos hoje para viver. Então, de certa forma, está alicerçada a tudo isso. Então, você vê inúmeros transtornos, tudo porque mente disfuncional, uma mente desalinhada daquilo que Deus diz ao nosso respeito. A árvore que é da funcionalidade é a TAM. A árvore que gera em nós a mente confusa é a esterra. Então, consequentemente, o que aconteceu aqui? Após eles comerem do fruto, quando Deus desceu ali, né, para conversar com eles, que é a intimidade, o pertencimento, eles se esconderam e disseram para Deus, eu estou aqui. E Deus perguntou, né, mas por que você se... eles responderam, eu me escondi porque eu tive medo. Então, quando a gente olha esse medo, é interessante eu trazer essas informações aqui também para você, porque esse medo... tem um livro também da doutora Carolina Leaf, que ela fala sobre isso. Esse medo, todos os nossos pensamentos, eles estão relacionados a duas raízes. A raiz do medo e a raiz do amor. Todos os pensamentos. Então, esse medo que é mencionado aqui, que aconteceu com Adão quando ele se escondeu após comer o fruto da árvore esterra, da mente confusa, você vê que ele teve uma disfuncionalidade mental que gerou nele o medo. Esse medo não é um medo fisiológico, um medo que eu preciso me proteger, por exemplo, aqui na minha rua, tem um fluxo intenso de carro, estou vendo que um carro vem, eu vou me jogar ali na frente. Não posso fazer isso, porque eu sei que eu vou morrer. Então, esse medo, essa preocupação é um medo fisiológico que nós necessitamos ter. Só que esse medo aqui mencionado, em Gênesis, é um medo patológico, é um medo criado em meio às nossas experiências, as questões mentais, as questões dos esquemas que são adquiridos na infância, que vão perpetuando e vai gerando em nós disfuncionalidades mentais em base às necessidades que não foram supridas ali na infância. Então a gente gera esse medo. Áreas do cérebro são ativadas quando a gente entra nesse modo de sobrevivência. E muitas de nós, a maioria da população, está vivendo diariamente com esses pensamentos que vão ativando o medo e vivemos automaticamente nesse estado de luta e fuga diante das circunstâncias. Então, esse medo é um medo patológico. Esse medo a gente precisa tratar, a gente precisa olhar, porque esse medo tem por finalidade também nos afastar do amor de Cristo, porque a parte do cérebro onde está o medo não é a parte onde está a fé. Isso significa o quê, Paula? Que a gente não tem como exercer a fé e o medo ao mesmo tempo. E o medo faz com que a gente fica escravo de situações, de circunstâncias. O medo nos escraviza, porque diante do medo a gente não obedece àquilo que Deus tem direcionado para a nossa vida, para que a gente possa viver aquele chamado, a plenitude, a vida zoe, a vida perfeita, completa. Não que você não vai ter aflições, porque na Bíblia menciona, mas quando a gente começa a entrar nesse estado de maturidade espiritual, a gente começa a ter discernimento para viver essa vida zoe. Mas com o medo, que é criado pelas circunstâncias, pela matéria, por consequências que foram ocasionadas lá no Éden, a gente fica presa, limitada, né? E vamos lá. Mais o que eu anotei aqui? Então, vocês já entenderam, né, que comer desse fruto gerou essa disfuncionalidade e que essa disfuncionalidade também gera o medo, que consequentemente vai levando a outras circunstâncias na vida que vai paralisando a gente de viver o nosso chamado. Então, essas mentiras de Satanás sobre essa disfuncionalidade, elas vão separando, elas vão criando essa separação na nossa paternidade com Deus. E a gente vai criando mecanismos automaticamente de sobrevivência da matéria que vai deixando a gente em estados, em situações que a gente não quer viver. Então você vê que todas essas questões que eu mencionei vão gerando essa disfuncionalidade, fazendo com que a gente viva presa a rótulos, a padrões da infância, a padrões da adolescência, a nossas experiências de vida, e a gente não vive a vida plena, a vida que Deus quer que a gente viva. Então, comer do fruto gerou essa visão distorcida neles. Então, eles passaram a ter uma visão distorcida de quem era Deus, uma visão distorcida sobre o mundo e uma visão distorcida sobre eles. E isso é o que acontece em nós, porque quando eu tenho uma visão distorcida sobre mim,
eu tenho uma visão distorcida sobre o mundo e eu tenho uma visão distorcida sobre Deus. E aqui vai gerar o quê? Algo ainda mais profundo, que é o espírito de orfandade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, o primeiro passo para a gente mudar essa mentalidade é a gente desenvolver essa inteligência espiritual, é a gente buscar o conhecimento na palavra, é a gente entender quem nós somos em Cristo, pegar esse DNA da árvore da vida, que é a árvore TAM, para funcionarmos da forma correta, dentro da nossa funcionalidade. Porque não existe um chamado se a gente não tiver uma paternidade firmada, porque a paternidade firmada vai gerar a identidade curada. A identidade curada vai trazer um chamado, a gente tem consciência, o chamado ele é revelado. E o chamado revelado, consequentemente, a gente vai ter o nosso destino liberado. Então, as disfuncionalidades que aconteceram lá no Éden gerou em nós essas disfuncionalidades que faz a gente ter essa separação de Deus, faz com que a gente não amadureça na nossa fé, na nossa vida espiritual, e a gente vive presa com essa mente distorcida, não sabendo quem Deus é na nossa vida, não sabendo como lidar com o mundo e não sabendo como lidar com nós. Então, esse é o nosso, bem dizer, estudo, né, de hoje, e eu espero que tenha sido útil para você, que você tenha entendido o que eu quis passar, todo esse contexto. Eu sei que é um vídeo extenso, mas é um vídeo para você compreender a raiz da disfuncionalidade, o que Deus diz sobre a nossa maturidade, que somos nós, filhos, ruiós, e como que a gente sai desse contexto. Então, curando a nossa visão, curando aquilo que Deus diz sobre nós, curando a nossa paternidade. Paternidade é firmada, identidade curada, chamado revelado e um destino liberado. Então, a sua função é discernir os seus pensamentos para buscar os ajustes dentro dessa árvore TAM, buscar esse DNA espiritual. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo. Se fez sentido, né, escreva algum comentário aqui abaixo para que eu possa gerar mais vídeos sobre esses assuntos. Até o próximo vídeo.